Não é porque a força do trabalhador varia que a força de atrito vai variar também. Essa questão podia ser um pouco mais clara, na minha opinião, mas ela é suficientemente clara para você conseguir resolver. Olha aqui, ela é uma questão de dinâmica de força de atrito. Só lembrando você aqui que a mecânica tá entre os 3 assuntos que mais caem no Enem na parte de física e que a força de atrito sempre cai, beleza? Daí, ó, esse textão aqui, o que você tem que prestar atenção? Ele quer saber o comportamento da força de atrito entre a caixa no chão e um plano inclinado. Ele quer que você diga o gráfico. Com comportamento, ele quer a análise gráfica. E aí, eu marquei aqui 2 questões, que vai ter um trabalhador que vai estar empurrando. E aí, ele começa com uma força de grande intensidade, depois ele reduz a força dele, empurrando a caixa, primeiro com mais força, depois com menos, beleza? Do trabalhador, não do atrito. E daí, aqui tem os gráficos, você só tem que marcar a força de atrito pelo tempo só, né? Não é bem assim fácil. E aí, o que eu já falei pra vocês, a força do trabalhador primeiro é grande, depois ela vai reduzir, e você precisa saber dessa informação aqui. Se você souber, você resolve. O que é isso? É que a força de atrito, ela é constante depois que o movimento inicia. E ela é menor quando tá parado tentando iniciar o movimento. O que isso quer dizer? Exemplo, gente, eu vou empurrar um móvel, um guarda-roupa, por exemplo. Eu vou começar a empurrar ele, vai ser mais difícil iniciar o movimento. Uma vez que já tá em movimento e tem que manter, ele vai ser mais fácil. Isso acontece por conta do coeficiente de atrito. Como se fosse assim, a gente tem microvilosidades. Como que eu posso explicar? Quando eu tiro uma foto e ela tá nítida, se eu for dando zoom, eu vou ver imperfeições. E isso acontece com todas as superfícies. Um vidro liso que seja, se eu pegar e ver de perto, ele vai ter imperfeições. E quando o corpo tá parado, essas imperfeições se encaixam. E para você mover, você tem que vencer esse encaixe, por assim dizer. Uma vez que desencaixa, ele começa a ter um outro coeficiente de atrito dinâmico, que ele é menor do que o atrito estático, beleza? Aí você pensa também na fórmula da força de atrito. Força de atrito, μ vezes a normal. μ é esse coeficiente, eu coloquei μd porque ele é o dinâmico. Coeficiente de atrito dinâmico, porque vai estar em movimento. E essa normal aqui, ela vai depender somente do peso do corpo. Ela não tem relação com a força do trabalhador. Agora faltou a questão colocar mais claro que o corpo está sempre em movimento, porque alguns alunos pensaram, mas então eu tenho que romper com aquele atrito estático para depois ter o dinâmico e aí vai ter essa variação. Só que não é o caso, porque a questão fala que está sempre em movimento. Como eu falei para vocês, dava para interpretar. A questão podia colocar isso melhor, porque Enem a gente sabe que às vezes tem muito texto e as informações que são essenciais mesmo eles esquecem, é a verdade. Mas ela é uma boa questão, apesar desse detalhe. Essa prova do Enem 2025 eu achei legal, a parte de física. Então, se está sempre em movimento, a força de atrito é constante, esse aqui é o gráfico, a força constante no tempo. Beleza? Muito obrigada por assistirem meu vídeo e até uma próxima.